Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos iniciando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, que eu desejo que seja ótima para você, sobretudo nesses tempos de livramentos. Embora essa expressão livramento ela tenha sempre uma característica preponderante no campo religioso, porque ela se aplica a situações em que alguém escapou de um dano, de uma tragédia, de um sofrimento, em função de uma intervenção divina, celestial, espiritual, enfim, Deus. Aqui no mundo concreto, no mundo não espiritual, o Brasil está passando também por um livramento, porque esse livramento está se dando com base no Código Penal brasileiro, nas leis penais e na Constituição do nosso país, que está fazendo com que o Morcrim, que fez tanto mal ao nosso país, agora esteja muito mais perto da cadeia do que qualquer tipo de liberdade. Quem está tendo livramento, portanto, dessa gente somos nós. Eu vou conversar com vocês sobre alguns acontecimentos, vou completar aqui com mais um trecho da entrevista bombástica do ex-deputado Julian Lemos, que muitas pessoas não conheciam e está sendo muito interessante que a repercussão que nós estamos provocando em função dessa entrevista que nós exibimos aqui no nosso Portal do José. E tem notícias muito interessantes aí que vão mexer com algumas cabeças aqui econômicas aqui no Brasil. Bom, antes de entrar nos temas, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas atividades. Dê seu joinha, mande seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, feita essa introdução, né? Vamos aqui aos livramentos. Em primeiro lugar, é o seguinte. A figura do inelegível ficou totalmente desmoralizada para muitos segmentos bolsonaristas aqui no nosso país que acreditavam que ele tinha algumas qualidades absolutamente desconhecidas pelas pessoas racionais. Só quem é apaixonado, quem é membro de uma seita, poderia ver a qualidade, coragem na figura do inelegível. É o homem mais frouxo da face da terra. Aliás, ninguém consegue mostrar um ato de destemor de Bolsonaro, né? Quando ele está em cima de um caminhão de som, ele é capaz de fazer muitos atos supostamente corajosos. Mas ali, quando ele ficou de frente para o ministro Alexandre de Moraes, a desmoralização foi muito grande. E ele postou hoje nas redes dele um vídeo onde ele fala que ele não pôde exibir nada na campanha eleitoral, lá quando ele foi inquirido pelo ministro Alexandre de Moraes. E falou ali de conquistas do governo dele, ou supostas conquistas, e tudo mentira. Evidentemente, o ministro Alexandre de Moraes, ele não iria fazer nenhum tipo de réplica, ficar polemizando com o Bolsonaro. Não era o objetivo da inquirição do réu. Aquele momento, como eu já expliquei para vocês, ele é útil principalmente para o réu se apresentar diante do magistrado para comprovar a sua inocência, para transmitir para ele como é que ele está se sentindo emocionalmente, a força do que ele está dizendo, enfim. Mas todos nós vimos que ele foi um covarde e para muitas pessoas foi uma decepção muito grande desse campo bolsonarista. E eles estão convocando uma manifestação para o dia 29. Olha, gente, vai ser o último prego no caixão, porque ele chamou as pessoas que o seguiram de pessoas ridículas, alguma coisa assim, né? Idiotas, enfim. Imbecis, pessoas que ficaram lá na frente, malucos, né? Ficaram na frente dos quartéis. E no campo jurídico, essa gente continua ainda fazendo muitas desinformações. Aqui o Deltan Dallagnol continua brilhante, advogado de Bolsonaro enterra a narrativa do STF na Globo News. Aqui a outra lá fazendo mais vídeos, né? Você entendeu a gravidade do que aconteceu, ou seja, do Mauro Cid ter falado a coisa. Lá nos Estados Unidos, essa juíza expulsa da magistratura, ex-juíza, né? Consequências das mentiras de Mauro Cid e da prisão de Gilson Machado. É impressionante como é que eles ficam iludindo as pessoas do bolsonarismo, porque não vai acontecer nenhum tipo de alteração. A gente viu gente falando, revista da Veja vai destruir a delação de Mauro Cid. Não vai acontecer absolutamente nada. O processo está correndo e o Bolsonaro vai para a cadeia. Em função disso, todo mundo já está vendo que a extrema-direita, o clã Bolsonaro, já começa a fazer um discurso golpista para 2027. A entrevista que o Flávio Bolsonaro deu esse final de semana para a Folha repercutiu bastante, porque algumas matérias. Flávio diz haver um contrato de gaveta para golpe em 27. E agora a imprensa? A coluna do Reinaldo Azevedo.
E o Tarcísio de Freitas, já naquela vigarice tradicional de extrema-direita, já está agarrando o mundo religioso também. Está se apresentando ali como alguém do campo bíblico, alguém que vai atravessar com o povo pelo deserto, enfim. Matéria: Tarcísio suplanta Bolsonaro e somaria Abrão e Moisés. Trataria STF a vara? Então são questões que já antecipam discussões que nós teremos em 2026 para a campanha eleitoral à presidência da República. Nesse ambiente, várias coisas estão acontecendo. Eu quero compartilhar aqui com vocês o último trecho, que mais amplo, da entrevista que o ex-deputado Julian Lemos deu, falando de situações internas que envolveram ali o bolsonarismo. E eu já estou buscando contato com o ex-deputado, que eu acho que uma live com ele aqui seria muito interessante. E apesar de algumas pessoas conhecerem, a ampla maioria das pessoas aqui no nosso portal não conheciam o ex-deputado Julian Lemos, que foi um articulador central da campanha de Bolsonaro em 2018, enfim. E tem muitas coisas a dizer, né? E não está revelando agora, não. Ele já vem falando isso de algum tempo. É que a imprensa nunca deu voz a ele. A grande imprensa nunca deu voz a Julian Lemos. Por que será, hein? Mas aqui a gente vai expor algumas situações e tem aqui uma, pelo menos, muito curiosa que eu achei interessante. Vamos lá. Homem é homem, bicho. Eu estava no Correio Debate, é a segunda vez que o Bolsonaro veio aqui. E aqui é o Fabiano, que é o âncora desse programa de rádio, né, da Rádio Paraíba Boa, e aí ele fala, olha, ele atacou muito o Bolsonaro, criticou o Bolsonaro, e o Julian Lemos na época das eleições, né? Aí eu achei esse episódio hilário. Pronto, Fabiano. A gente convidou para uma entrevista e ele não quis ir. Aí eu comecei a esculhambar com o Bolsonaro. E comigo também. Me chamar que eu era baboso de Bolsonaro, eu digo, eu vou matar a Fabiano. Aí ele falando, Julian Lemos, né? Então você escolheu o Bolsonaro, mas comigo também, né? Me chamando de baboso de Bolsonaro, né? Seja lá o que seja. Baboso, imagina se alguém esteja babando, né? Vou dar uma surra naquele gordinho. Não tem coragem de enfrentar o microfone aqui. Só anda com aquele babão do Julian Lemos. Foi, botou pra fuder. Julian olhou para o Bolsonaro e disse, vou dar uma tapa nele agora. Foi desse jeito. Eu disse, vou lá agora. Ele disse, vou mais não. Porque Bolsonaro, quando começou a confusão de Fabiano, e Fabiano sabe citar, Fabiano ele é o cão, ele sabe citar. Sabe fazer Fabiano é o âncora, né? Que ele chama de cão que sabe citar. Então, vocês vejam, o mundo deu muita volta, né? E eles estão ali civilizadamente conversando no programa de rádio. Aí Fabiano ligou pra mim ao vivo. E disse, alô, é Julian? Aí eu disse, quando eu escutei a voz de Fabiano, eu desliguei. Aí ele fez, o que é isso aí? Jair tava comigo, não tava de carne. Eu disse, é um gordo aqui. Safado. Filho da puta. Aí ele fez, vamos lá. Eu vou dizer aqui a você, eu tenho Deus por testemunho. Eu disse, Jair, eu vou. Mas chegar lá, eu vou quebrar o estúdio todo. Vai entrar tudo no rolo. Vou pegar o gordo. Ele disse, então não vamos. Foi só isso que ele disse. Tu tá entendendo a diferença, meu irmão? Por que que eu sou indignado? Eu vi um cara macho. Eu vou contar aqui um negócio aqui que aconteceu com Bebiano e Jair Bolsonaro. Bebiano foi o ministro que mais demorou a ser nomeado. Isso é um negócio interessante, que o Bebiano era também uma pessoa do núcleo central do Bolsonaro, mas ele foi deixado para o final para ser nomeado, né? E ficou pouco tempo. Ele foi exonerado, demitido com 1 mês e 15 dias de governo Bolsonaro. Só passou 1 mês e 15 dias. Casa Civil, né? Não, era uma secretaria lá do Palácio. O que é que acontece? Quando o Bolsonaro nomeou ele só passou 1 mês e 15 dias. Foi uma humilhação a nível nacional. Aquilo ali destruiu o Bebiano psicologicamente, e a família de Bebiano, que era uma família altamente zen, sofria, que não era brincadeira. Eu me lembro. É só um comentário. Eu entrevistei o Bebiano no meu programa que eu tinha na TV Brasil, Direito em Debate. Fomos falar lá de algum tema jurídico antes dele se ingressar nesse universo do mundo cão, né? Enfim, e certamente ele teria muitas coisas a revelar também. Joyce Hausmann, juntou general, o vice-presidente, Mourão. Onix, cara que a gente foi pro casamento dele, um cara gente boa, mas fraco. Onyx Lorenzoni. Gente boa, há controvérsias, tá, senhor Julian Lemos? Joyce Hausmann, todo mundo querendo resolver o problema. E passou-se uma semana Bebiano chorando no Lakeside, que é um hotel que tem lá, que tem do lado perto lá, do Palácio da Alvorada. Do Alvorada.
Beleza. Bebiano, que amava muito Jair, esperava que realmente Bolsonaro tivesse tido uma lucidez. Ele foi demitido, foi para Bolsonaro, não, foi para o Carlos Bolsonaro. Que... Alguns trechos vocês já viram, né, nos nossos encontros de ontem, né? Eu estou colocando a parte completa aqui. Dizia que Bebiano era um espião da Globo. Olha a loucura desse povo. Bicho, quando o Bolsonaro... Aí, resumindo, chegou a notícia... Aí são doidos de comer merda mesmo. Aí chegou a notícia que Jair queria... O cara é doido que come merda e rasga dinheiro. Escuta essa. Pra tu ver o que é um caba corajoso. Se tu acha que eu sou corajoso, Bebiano foi mais ainda. Aí eu digo, não tem limite mesmo, não. Jair Bolsonaro chama Bebiano. Aliás, eles fazem por onde Jair chamar Bebiano, que Bebiano, na realidade, podia ter sido jogado de cabeça para baixo, amarrado no rio, que Jair Bolsonaro não sentia nada. Quando Bebiano morreu, Jair sequer citou ele ou disse alguma coisa. Ignorou totalmente. Quando Bebiano chega dentro da sala do presidente da República, tá Carlinhos. Mourão, Carlos. Jair Bolsonaro, de costas. Quem conhece, eu acho que o Fabiano conhece a sala do presidente. Tem um vidro bem grande assim, que dá pra alvorada, assim, uma coisa bem bonita mesmo. Tá Jair de costa olhando pra essa vidraça, entra Bebiano com o riso da boca até o outro, achando que ele ia dizer, Bebiano, vamos deixar isso pra lá, vamos começar de novo. Bolsonaro não dá as costas, não, fica de costas, não olha pra Bebiano e balança o braço assim e diz, dê a ele aí a embaixada de Portugal ou Furnas. Como diz assim, esse lixo pra ele sair de perto de mim. Bebiano grita, capitão, olha. Aí Jair não se mexe, não. Jair, capitão. Aí tem umas portas assim entre 4 seguranças da presidência. Bebiano diz... Não... Você sabe lá o que é isso, gente? O cara presidente da República, o cara dentro da sala do presidente da República, sabendo que ele era um frouxo mesmo, né? Grita com ele, Jair, capitão. E se bobear, dependendo do que o Bolsonaro dissesse ali pro Bebiano, tá arriscado o Bebiano dar um soco nele e jogar ele lá de cima, né? Não entra e não... E não dá certo. Era faixa preta de jiu-jitsu e boxeador. Tem noção da confusão? Oxi. Mourão se escora na parede. Como vai ter um infarto, assim. Onix puxa o resto de cabelo, assim. Careca. Quando Jair olha, porque sabia que era Bebiano, ele disse... Escuta só o que eu vou dizer. Pegue Furnas e a Embaixada de Portugal e soque no seu cu. Foi a resposta dele. Eu não vim aqui por causa de dinheiro, não. Tu entende o que é homem? Sim. Tu entende o que é cabra macho? Pronto. E não Bolsonaro... Não... Engraçado, esse conceito, gente, de cabra macho, né? É um conceito de retidão, né? Não é o cara ser o valentão, o cara ser o bronco. O conceito aí, ele vai mais além, do cara ter hombridade, o cara ter dignidade, do cara, mesmo não tendo muitos músculos, o cara ter a força da razão, né? Do argumento. Então é isso. E aí a notícia interessante hoje na economia é essa aqui. Prévia do PIB cresce 0,2 em abril e renova recorde histórico, mostra BC. Só que é o seguinte, nós estamos tendo indicadores econômicos muito positivos, apesar do Banco Central querer que o nosso país recue no aquecimento da economia. O senhor Galípolo lá, de fato, está como um grande inimigo da nação nesse momento. E os analistas estão querendo interpretar por que está acontecendo isso. Se a economia está indo bem, vários indicadores sociais bem, e a aprovação do governo não anda nada bem. A opinião hoje, a coluna do Fabiano Lana no Estadão. Lula atrás nas pesquisas para um futuro condenado por golpe é humilhação. Eu concordo com ele. Não tem como as coisas não estarem acontecendo em termos de informação para a sociedade brasileira. E nós estamos ainda com um problema muito crônico aqui, ó, que está colocado hoje numa matéria do Globo, né? Que coloca aqui o que está acontecendo na Secom. Após 5 meses, Sidônio ainda busca marca para alavancar governo. Olha, 5 meses para achar uma marca, tá difícil achar essa marca aí, hein? Como eu tenho dito para vocês, não tem como essas situações serem alteradas sem o presidente da República ser o principal homem, o principal líder, a principal pessoa em defender o que está fazendo no governo. Não adianta, aqui na matéria aqui, o Sidônio dizendo, olha, vamos chamar as redes, Olha, estamos esperando aí, né? Mas não está acontecendo nada, não. Agora, o nosso papel é criticar, né? Não dá para a gente fingir que não está acontecendo, né? Ou vamos esperar que próximas pesquisas atestarem novas situações gravosas e para irmos por uma eleição com o risco de jogar o nosso país numa situação que vai ficar difícil da gente ter outro livramento, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra. Mande seu comentário aqui para o nosso portal. Tchau!